Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Depois de alguns dias sem os nossos estudos, olhando para esta semana que é santa, estamos mais uma vez de volta na pergunta 50ª, que diz que em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte. A humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado e continuar no estado dos mortos, e sob o poder da morte até ao terceiro dia, o que aliás tem sido exprimido nestas palavras: ele desceu ao inferno ou Hades. Nós temos aqui, meus irmãos, dois textos de referência sobre esta resposta. 1 Coríntios 15, 3, versículo 3 a 4, e o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 40. Mateus diz que o Evangelho a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz que porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, o que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o termo Escrituras, na Epístola de Paulo aos Coríntios, mostra a centralidade do solas Escritura. Aqui, a repetição da frase segundo as Escrituras é fundamental para a vida da igreja cristã. Por quê? Porque a igreja tem a Bíblia como regra de fé e prática. Qualquer outro ensino fora das Escrituras é heresias, meus irmãos. Paulo não está inventando uma nova religião. Ele está demonstrando que a morte e ressurreição de Cristo são cumprimento do pacto de Deus revelado no Antigo Testamento, que os profetas falaram tanto maiores como menores. Isso reforça que a autoridade do Evangelho reside na palavra de Deus inspirada e não em tradições humanas falíveis. E na resposta encontramos a expressão Cristo morreu pelos nossos pecados, que é um dos solos Christos. É o pilar da doutrina da expiação substitutiva. A culpa aqui mostra que o pecado é uma ofensa infinita contra um Deus santo, gerando uma dívida que o homem jamais poderia pagar. Cristo, como o Cordeiro de Deus, meus irmãos, tomou o nosso lugar no tribunal divino. Ele recebeu a ira que era nossa, para que recebêssemos a justiça que era dele. Aqui é o grande intercâmbio. O texto mostra que foi sepultado, prova a realidade da sua morte. Não foi um desmaio ou uma visão, o sacrifício foi consumado. Ele ressuscitou no terceiro dia. A ressurreição é a prova de que o Pai aceitou o sacrifício do Filho. A ressurreição garante a nossa justificação, Romanos 4, 25, e a nossa futura glorificação. Se Cristo, meus irmãos, morreu pelos nossos pecados, especificamente pelos seus eleitos, na visão da expiação limitada ou particular, a dívida está paga. Nenhum eleito poderá se perder, porque o sangue de Cristo não foi derramado em vão. Não há mais condenação. Isso gera uma humildade confiante. Não confiamos
em nossas obras, mas na obra completa de Cristo. Porque uma igreja sã aplica esse texto ao garantir que o Evangelho seja pregado em todos os domingos. Se estes factos são primeiramente o mais importante, então a pregação não deve ser sobre autoajuda ou moralismo, mas sobre a proclamação do que Deus fez em Cristo. Mateus 12:40 diz que, pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Meus irmãos, Jonas é visto como um tipo, uma tipologia, uma prefiguração de Cristo. Porque assim como Jonas foi enviado para pregar o arrependimento aos gentios em Nínive e passou por uma morte simbólica para que os outros vivessem, Jesus é o antítipo perfeito que cumpre essa realidade. O texto diz que o ventre e o coração da terra, entende-se que o coração da terra refere-se ao estado de morte e ao sepultamento real de Jesus. Isso confirma a doutrina da humilhação de Cristo, que atingiu o seu ponto mais baixo na morte e sepultamento. Muitos críticos apontam uma suposta contradição quando se diz 3 dias e 3 noites. Porque sexta-feira santa e o domingo de Páscoa não há 72 horas literais. Mas aqui empregamos, meus irmãos, a interpretação seguindo a exegese histórica do método da contagem exclusiva judaica, que diz que qualquer parte de um dia era contada como um dia inteiro. Sexta-feira, primeiro dia, sábado, segundo dia, domingo, terceiro dia. Isso é porque isso reforça a confiança na infalibilidade das Escrituras, mostrando que Jesus não falhou em sua profecia, mas usou a linguagem cultural de sua época. Os fariseus pediram um sinal, ignorando todos os milagres que Jesus já havia feito. Aqui a aplicação destaca a depravação total do coração humano. Mesmo diante de evidências, o homem natural não crê, a menos que o Espírito Santo o regenere. Não devemos buscar novos sinais ou revelações místicas hoje. O maior sinal já foi dado, a morte e ressurreição de Cristo. Por isso é que a palavra de Deus é suficiente. Meus irmãos, se Cristo esteve no coração da terra e saiu de lá, ele venceu a maldição do pecado. Por isso, o cristão deve lembrar-se que foi salvo pela graça. A justiça de Deus foi satisfeita. A sepultura não pode retê-lo porque a dívida foi paga. A nossa união com Cristo, assim como Jonas renasceu do ventre do peixe para cumprir a sua missão, o cristão unido a Cristo morre para o pecado e ressuscita para uma nova vida. Jesus menciona que os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, enquanto a geração de Jesus, tendo alguém maior que Jonas, não se arrependeu. Isso serve, meus irmãos, de alerta para todos nós sobre a responsabilidade perante a revelação escriturística. Quanto mais o conhecimento do Evangelho, maior é a nossa responsabilidade de viver uma vida de constante arrependimento e fé. Que o Senhor nos abençoe.